Vamos agora à sétima parte da nossa aula 1 de História de Israel. Vamos ao número 3.9, está na página 50 do material que eu disponibilizei para vocês, na página 64, quem estiver com o livro. Bom, número 3.9 diz: a filha do faraó que adotou Moisés. Bom, nós procuramos ali, encontramos evidências até do faraó dos dias de José, isso é bem importante, teve uma fome no período daquele faraó. Nesse período, um grupo estrangeiro vai se tornar governador do Egito, os egípcios chamam eles de Ixos. Entre esses Ixos, o nome muito comum era o nome Jacó. Esses Ixos também, segundo a história, e quando eles saíram do Egito, eles foram habitar em Jerusalém e construíram um templo. E esses Ixos também, a conclusão atual dos historiadores é que eles se tornaram governadores do Egito de forma pacífica. Os antigos pensavam que era através de uma invasão. Ou seja, se eles se tornaram de forma pacífica, é exatamente como a Bíblia descreve a história de José. Tá ok? Pois bem, mas chega um período em que eles se tornam escravos. Vai se levantar um faraó que não reconhece a José. A primeira pessoa que a gente parece identificar bem na história seria a mulher que adotou Moisés como filho. E a partir dessa mulher nós identificarmos o faraó. Então nós encontramos, a arqueologia já encontrou uma mulher de destaque próximo do período que, segundo a Bíblia, ocorreu o Êxodo. O Êxodo ocorreu em 1446. Então, se nós voltarmos 80 anos, nós temos o nascimento de Moisés, ok? Então, se nós contarmos o Êxodo, que aconteceu em 1446, se nós tirarmos 80 anos, nós chegamos, olha, ao ano de 1366. Desculpe, eu tenho que somar. Nós chegamos ao ano de 1526. E exatamente próximo dessa época, 1526, destacou-se uma mulher na história, uma filha do faraó. E até a expressão bíblica filha do faraó é uma evidência de um documento, porque a história comprovou que em egípcio não existe palavra para rainha. Eles não concebem a faraó, não existe. Mas a Bíblia não chamou ela de rainha, chamou ela de filha do faraó, ou seja, já demonstrando que não existia uma palavra para rainha, tá bom? Então, a filha do faraó que adotou Moisés, o comentário aí diz o seguinte: o êxodo é datado pelos cristãos como tendo ocorrido próximo do ano 1446 a.C. Entre 1526 e 1506, reinou sobre o Egito o faraó Tutmés I. Este teve 2 filhos e 2 filhas. Os 2 filhos morreram e uma filha morreu. Permaneceu em vida uma filha chamada Hatshepsut. Pois bem, essa filha chamada Hatshepsut vai ser a mulher que vai entrar para a história, parecendo ser a mulher que adotou Moisés. Tá ok? O comentário prossegue. A princípio, Hatshepsut não pôde assumir o trono no lugar de seu pai. Um filho de uma esposa secundária, chamado Tutmés II, foi colocado no poder. Ou seja, observe o problema que vai surgir dessa família, que vai explicar por que essa mulher vai querer adotar Moisés, tá bom? Então, ela só sobreviveu ela como filha legítima do homem e da mulher que reinavam no Egito. Mas como o faraó podia ter mulheres secundárias, isso era autorizado, né, pela esposa dele, acabou que descobriram um filho de uma mulher secundária. E isso vai surgir uma intriga na família no Egito, tá bom? Que vai explicar toda a história de Moisés, até do homem que vai querer
matar Moisés, que Deus vai dizer para Moisés, aqueles que buscavam a tua alma já morreram. Tá bom? Então, esse filho Tutmés II foi colocado no poder. O comentário continua. Hatshepsut casou-se com Tutmés II, né, que era seu meio-irmão, ou seja, e ela ainda era obrigada a casar com esse menino, que era irmão dela através de uma mulher que não era a esposa legítima. Então, daí vai surgir uma intriga na família. Prosseguindo, Tutmés II morreu ainda jovem, ou seja, esse irmão com quem ela tem que casar, tá bom? Ele morre. Tutmés II morre. E Hatshepsut assumiu o poder. Agora, ela chegou a estar casada com o Tutmés II. Ela conseguiu um filho dele? Não. Veja o comentário como prossegue. Hatshepsut não gerou filhos para Tutmés II. Esse seu esposo, né, tá bom? Irmão. Seu esposo, tá bom? Ela não gerou filho para o seu esposo, mas esposas secundárias geraram 2 filhos, ou seja, Tutmés II, o marido de Hatshepsut, tinha outras esposas também, isso era autorizado. E elas geraram filhos. Como estes ainda eram jovens no momento da morte de Tutmés II, Hatshepsut assumiu o governo. Então, veja, o filho dele, que se chamava Tutmés III, tinha 4 anos de idade, me parece. Então, nesse caso, o que fazer? Tu vai ter que se casar com teu irmão, filho do teu marido, teu filho, era uma confusão, né? Você vai ter que se casar com esse filho do teu marido, para dar continuidade, porque no governo do Egito era assim, tá bom? Aí eu cito aí um historiador chamado Nicholas Grimond, que ele fala algo interessante sobre esse período, tá bom? Tutmés II ele chama de Tutmés, de Tutmose II, porque isso era um nome como as várias interpretações dos sons variaram na história, né? Então ele diz, o princípio do casamento com uma irmã unilateral funciona por 2 vezes, satisfazendo a todos. Mas Tutmose II morre, provavelmente de doença em 1504 a.C., após reinar apenas 14 anos, ou seja, ela se casou com esse jovem, tá bom? Aí ele governou por 14 anos, morreu. E deixa um filho, o futuro Tutmose II, ou Tutmés III, tá bom? Tutmose III, que também você pode ler Tutmés III, eles recebem esses nomes variados. Jovem demais para assumir o trono. Sua esposa, a sogra do jovem Tutmose, exerce então a regência. Quem é essa mulher? Hatshepsut. É a mulher que parece que, nesse período, adotou Moisés como filho para dizer que ela tinha um herdeiro, para de alguma maneira tentar tirar Tutmés, né, de jogada e colocar esse suposto filho dela. A citação do Nicholas Grimond prossegue. O rei subiu aos céus e uniu-se aos deuses. Seu filho tomou seu lugar como rei das 2 terras e foi o soberano no trono daquele que o tinha gerado. Sua irmã, a esposa divina Hatshepsut, ocupava-se dos assuntos do país. As 2 terras eram governadas por ela e a ela eram pagos os impostos. E diz a história que essa mulher, ela usurpou o trono. Ela tomou realmente o trono de Tutmés III e deixou ele isolado. Ou seja, nós não encontramos uma ligação direta dessa mulher com Moisés, mas essa intriga na família está acontecendo no período que, segundo a Bíblia, Moisés nasceu e foi adotado pela filha do faraó. E existe uma mulher, uma filha do faraó, que está se destacando nesse período, que não conseguia ter filho. Olha que testemunho interessante. Bom, então, o próprio texto da história diz que ela governou. Eu comento. Na página 51 aí do material didático para vocês, página 65 do livro. Ela reinou entre 1504 a.C. e 1482.
Hatshepsut é apontada como uma mulher que adotou Moisés como filho e planejava torná-lo faraó. Essa atitude pode ter gerado ira do seu substituto no trono, Tutmesse III, porque esse menino que está sendo isolado, um dia Hatshepsut vai morrer. E quando ele assumir o trono, se José é um menino que Hatshepsut está tentando colocar como rei, Tutmesse III vai querer matá-lo quando Tutmesse assumir o trono, porque Moisés não aceitou, mas ele sabe que Hatshepsut estaria planejando colocar Moisés como faraó. Veja como a história bíblica se encaixa com a história do Egito nesse período, como um quebra-cabeça perfeito. A história não encontra essa mulher tentando adotar um filho, mas a Bíblia conta essa história exatamente nesse período. Aí eu cito mais um trecho desse livro Egito Antigo, de Nicholas Grimm, é um livro muito interessante, se vocês quiserem comprar, ele está lá na bibliografia, né? Ele diz o seguinte: ela parece ter enfrentado durante sua vida uma oposição menor do que a raiva do seu afilhado, manifestada na busca pertinaz de destruir sua memória após a morte. Por que ele odiava tanto? A história conta, porque ela usurpou o trono, né? E nesse usurpar o trono, tudo indica que ela estaria querendo colocar um outro menino, o menino que a Bíblia diz Moisés. Isso está ocorrendo na época que, segundo a cronologia bíblica, Moisés vivia no Egito. Grimmel ainda prossegue. Embora mande apagar o nome de Hatshepsut a golpes de martelo para condená-la à pior das mortes para um egípcio, a do esquecimento, ela continua presente em Hermante no templo de Montu, porque ela montou um templo para ela, né? E esse templo não foi destruído porque ele não achou. Ele estava soterrado e a arqueologia achou. Normalmente os faraós faziam isso, para ninguém mexer no túmulo dele, porque quem achasse estava cheio de ouro. Então teve um período que eles construíam pirâmide, depois eles escavavam no chão, porque já não conseguiam mais construir pirâmide. O comentário prossegue, falando de Hatshepsut. Ela nasceu em 1542 a.C. e governou o Egito entre 1504 e 1482. Lembre-se que eu disse para vocês que Moisés nasceu próximo de 1526. Tá ok? Então, olha, ela nasceu em 1542 e governou o Egito de 1504 a 1482. Acredita-se que foi nesse período que adotou Moisés como filho. Todas essas datas são aproximadas, visto ser difícil fazer paralelo entre as datas do calendário judaico utilizado na Bíblia e o calendário egípcio, né, que é como eles datam esse período. Mas é um achado interessantíssimo. Ou seja, e como nós vimos, se Moisés nasceu em 1526, 1542, ela tinha 16 anos de idade. Olha que interessante. E essa moça aí, quer dizer, acaba que casa, ela não consegue ter filho do primeiro marido, Tutmosis II, aí depois ele morre, 14 anos depois, e ela acaba usurpando o trono. Nesse período, ela estaria trabalhando para Moisés assumir o governo. Isso é que estaria acontecendo. Bom, mais abaixo, na página 52 do material didático para vocês, página 66 do livro, tem aí um achado arqueológico que é o rosto de Hatshepsut. Olha que interessante, irmãos. Nós podemos estar diante do rosto da mulher que adotou Moisés como menino, né? E tentou fazer dele um faraó. É interessantíssimo. Essa é a escultura retratando Hatshepsut. Mais abaixo, na página 53, a página seguinte, tem aí o que foi encontrado, o túmulo de Hatshepsut. Foi um dos túmulos mais suntuosos. Hatshepsut, ela é utilizada em discursos que algumas historiadoras já fizeram, eu já vi, retratando grandes mulheres da história, porque ela realmente usurpou o trono, tem esse lado ruim. Mas nesse período o Egito se desenvolveu muito. Tá bom? O Egito se desenvolveu muito, foi um dos períodos
assim mais ricos do Egito. O marido dela, né, que era novo, tinha 4 anos de idade, Tutmés III, de quem ela isolou, usurpou o trono, ele ele vai ser um dos maiores conquistadores, porque tinha uma grande riqueza. Esse foi um período muito rico, ela fez uma grande obra. Esse túmulo aí foi encontrado pela arqueologia e hoje é um dos lugares mais visitados lá do Egito. Abaixo eu comento, se Hatshepsut for a rainha faraó que adotou Moisés, é provável que ela o queria como substituto no trono. O problema é que Hatshepsut era casada com seu sobrinho, chamado Tutmosis III, ou Tutmés III. Você pode ler da mesma maneira, tá ok? Depende como a história aí coloca. Seria bom utilizar sempre Tutmés III. Certamente isso causou rivalidade entre Tutmés III e Moisés. Hatshepsut teve apoio dos sacerdotes de Amon. Os egiptólogos defendem que ela planejava uma teogamia, ou seja, uma relação entre uma divindade e uma mulher para gerar um filho. Talvez Moisés fosse a criança envolvida nesse plano. Olha só que interessante, a história diz que Hatshepsut, ela falou o seguinte, né, que ela teria gerado uma criança dos deuses. Os egiptólogos dizem isso. E isso era chamado de teogamia, porque já tinha uma história assim, né? Semíramis teria dito que ela gerou Tammuz dos deuses, né? Do seu filho, que era Deus. Tá bom? Então, Hatshepsut teria dito isso também na história. Então, nós temos um momento, segundo a cronologia bíblica, que se encaixa na data perfeita de um momento da história egípcia, tá ok? E esse momento histórico em que nasce Moisés, segundo a Bíblia, 1526, em 1500 ele é um jovem, nesse período tem uma mulher governando o Egito, e essa mulher, segundo a história, ela surgiu como uma história que ela teria gerado um menino dos deuses. Ou seja, isso se encaixa perfeitamente com a Bíblia. Eu coloquei aí para vocês uma cronologia dos faraós que reinaram próximo à data do Êxodo. Ahimosses, que é chamado de Ahimosses I, que reinou de 1557 a 1537. Um Amenhotep, que não tem muita importância. Tutmoses I, esse daí, ele o Tutmés I, o marido o pai de Hatshepsut, tá ok? Aí depois vem o Tutmés II, que foi o marido, irmão e marido de Hatshepsut, tá ok? E depois Hatshepsut governa, olha, de 1504 a 1482, quando ela morreu, segundo a história. Tá bom? Para você ter ideia, nós podemos calcular qual seria a idade de Moisés. Se Moisés nasceu em 1526, nós podemos calcular a idade de Moisés quando ela morreu. Se Moisés nasceu em 1526... Deixa eu ver aqui. Pastor Levi, posso fazer uma pergunta? Deixa só eu fazer. Então, em 1526, Moisés nasceu, segundo a cronologia bíblica. Ele tinha 80 anos no Êxodo. Hatshepsut morreu em 1482. Segundo a história, nessa época Moisés tinha 44 anos. Tá bom? Talvez Moisés já tivesse rejeitado ser chamado filho da filha do faraó. Tá bom? Mas ele, pela história, Hatshepsut estava fazendo isso. Ela estava tentando colocar um faraó, vamos dizer, no lugar dela, dizendo que aquele era filho legítimo dela, que ele teria direito ao trono. Então, a história bíblica está batendo
com a história do Egito, né?